Salmo capítulo 82. Esse salmo de Asaf reforça para a gente a importância de interpretar passagens bíblicas com cuidado, respeito e temor de Deus. Há pessoas que usam versículos desse salmo para defender ideias completamente fora da palavra, das escrituras. Aqueles que estivessem numa posição de autoridade sobre o povo para julgar causas eram tratados, intitulados como deuses, porque tinham a responsabilidade de aplicar a justiça divina no seu papel de governar sobre os homens. Em Êxodo, a gente vê dois exemplos disso, quando Deus fala a Moisés, no capítulo 4, versículo 16, ele diz: Arão falará por você diante do povo, ele será seu porta-voz, e você será como Deus para ele. E no capítulo 7, versículo 1, o Senhor diz: Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Isso não mudou o fato de Moisés continuar sendo homem, mortal, como eu e você, mas sim, Deus o revestiu da sua autoridade diante daquela situação para cumprir a sua vontade. E isso deu a Moisés uma responsabilidade ainda maior. Nesse salmo, Asaf repreende severamente os juízes do povo, porque estavam sendo injustos e parciais, tomando partido dos ímpios e não fazendo justiça aos mais pobres, desamparando assim os necessitados e aflitos. Juízes perdidos na escuridão, na ignorância, corrompidos, não podem guiar retamente e o povo sofre. Como pode um cego servir de guia para outro cego? Assim, os alicerces da sociedade são abalados pela falta de integridade das suas autoridades. É comum a gente se pegar dizendo que tempos difíceis a gente está vivendo agora. Mas você vê nesse salmo algo parecido com o que vivemos hoje? Injustiça, ganância, desigualdade social, corrupção. A verdade é que o pecado corrompe o coração do homem que vive distante de Deus. Quem não faz da palavra de Deus seu guia, a lâmpada para os seus pés e a luz para os seus caminhos, acabará sendo guiado por caminhos que aos seus próprios olhos parecem ser bons, mas são caminhos escuros que conduzem para a morte, como diz em Provérbios 14:12. Diante disso, o que podemos fazer? Nos sentimos de mãos atadas e impotentes, então podemos nos entristecer, alimentar dentro de nós uma revolta e não mais acreditar que haja justiça aqui na terra, ou podemos crer na palavra de Deus que faz questão de nos assegurar de que Ele não está alheio à nossa causa, que Ele não nos entrega nas mãos dos juízes corruptos. Ele sabe o que acontece aqui e julga aqueles que deveriam exercer justiça sobre o povo e não fazem. A justiça divina envergonha os juízes corruptos da terra. Há um Deus justo e santo, incorruptível, que julga toda a terra e nada fica oculto diante dele. Ele é o único Deus sobre tudo e deixa isso bem claro em 1 Reis 8, versículo 60, que diz: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E também em Isaías 44, 45 e em muitos outros trechos da Bíblia. Os versículos 6 e 7 desse salmo nos elucidam ainda mais sobre Deus ter dado o título de deuses aos que encarregou de julgar com justiça, mas que isso não mudava o fato de que deveriam estar sujeitos ao Senhor como homens mortais que eram, e que o julgamento do verdadeiro e único Deus estaria sobre eles. Na conclusão do salmo, vemos um Asaf que, mesmo estando diante da corrupção daqueles juízes humanos, exalta a soberania de Deus, o justo juiz, e declara ter nele sua fé e esperança. Renove hoje sua fé no Deus que cuida de nós, que se preocupa com as questões de injustiça dessa terra, que tem seu zelo sobre nós. Ele é aquele que não desampara o seu povo e que escuta o clamor daquele que o busca crendo. A palavra de Deus diz, lá em Lucas 18, 7 e 8, que será, acaso, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra?
que diante das injustiças desse mundo, a chama do Espírito Santo queime ainda mais em seu coração, que não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos, como diz em Gálatas 6:9. Siga firme no caminho da justiça, vivendo de maneira correta e fazendo tudo como se estivesse fazendo para o próprio Deus, como em Colossenses 3:23 somos ensinados. E mantenha seus olhos em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e seu reino é justiça, paz e alegria. Que Ele encontre em nós um coração que escolheu permanecer crendo continuamente nele.